Bem-vindo ao iTask Talks. O iTask Talks é um projeto do Instituto de Tecnologia do Grande ABC, onde nós conversamos com pessoas que estão transformando o mundo através da inovação, tecnologia e empreendedorismo. O iTask Talks, ele é um projeto apoiado pelo iTasks, que é o realizador, pela Corporate Vision, que é onde nós estamos gravando esse podcast, pela Meusotis Consultoria e pela Associação Alumni da Universidade Hebraica de Jerusalém. Nesse episódio a gente vai falar um pouco de inovação, muito de inovação. Eu tenho aqui comigo o Adão, que é meu co-host hoje, e tenho aqui o Alan de Camargo, que é subsecretário municipal de Tecnologia e Inovação de São Caetano, diretor do Parque Tecnológico da cidade, e presidente do Conselho Municipal de Inovação. Alan, muito obrigado por ter reservado tempo. Imagino que é extremamente concorrido o seu tempo, então já faço um agradecimento aqui, cara. Não, imagina, é um prazer estar aqui, criar conexões com vocês, apoiar esse projeto de vocês, que é incrível. Acho que falar de inovação é fundamental para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, então, parabéns. Legal. Vamos começar do começo. Bora. Fala do Parque Tecnológico de São Caetano. O que é, da onde veio, como começa, qual é a missão principal dele? Bom, o Parque Tecnológico ele foi uma construção de décadas. Assim, na verdade, tem muita gente que passou na história da cidade e contribuiu um pouquinho para que o parque pudesse efetivamente acontecer. Em março de 2023, a gente inaugurou o Parque Tecnológico, né? O Parque Tecnológico ele surge de uma necessidade. O propósito do Parque Tecnológico não tem um fim em si próprio. Ele tem um objetivo de requalificar a economia da cidade. Conectar a economia da cidade com o que é de tendência, tecnologia, inovação, startups. Acho que era um movimento que a prefeitura sentia a necessidade e o parque foi construído para isso, para que a gente pudesse, de alguma forma, ser um local de apoio para as startups, para os empreendedores que querem se desenvolver e crescer rápido, para que no fim do dia possa gerar emprego, renda, possa ajudar a cidade a se desenvolver e estar mais conectado com esse tema, que é a nova economia. Então, o parque ele surge nessa necessidade, ele tem esse grande objetivo e ele está sendo construído ainda. Apesar de ter sido inaugurado em março de 23, ele ainda passa por uma construção. Eu costumo dizer que o parque é uma startup, ele está validando a sua ideia, sua tese. E para isso a gente tem a ciência que nós não conseguimos construir nada sozinho. O poder público ele não tem a função de gerar riqueza, então a gente se apoia em outros players que vão nos ajudar a fazer essa governança desse espaço. Então, o parque hoje ele abriga 43 startups de diversos teses, de verticais diferentes, que passam por um programa de 6 meses de aceleração, mentoria, capacitação, para que no final desses 6 meses a gente possa conectar esses caras, essas startups, com o mercado, seja com investidores, seja com programa de inovação aberta, oportunidades de mercado. Então, o objetivo é que a gente possa facilitar a vida das startups que fazem parte do parque hoje em dia. A gente está muito contente com o projeto. Ele não é um projeto só, então, junto com o Parque Tecnológico, a gente construiu algumas ações que dão suporte para o Parque Tecnológico. Então, a gente requalificou a Lei Municipal de Inovação. Hoje a gente tem um instrumento que a gente consegue, inclusive, apoiar startups com o fomento de ISS. A gente tem o sandbox regulatório também, que ajuda a gente a poder validar propostas e projetos. Então, a gente tem um arcabouço de ações que foi criada pela Prefeitura de São Caetano do Sul, que tem um objetivo de ajudar as startups a se desenvolver. Então, a gente está muito contente. O projeto ainda está crescendo, ainda é embrionário, mas a gente acredita que vai dar bons frutos, com certeza. Cara, você comentou que tem 43 startups lá sendo aceleradas ou incubadas. Quando você olha as startups, qual é a principal dor que você sente delas? Bom, a gente, no começo do programa, a gente faz um diagnóstico com as startups, né? Tá. Primeiro, não seriam 43. O nosso objetivo, para esse programa de aceleração, a gente chamou alguns players e a gente discutiu o que a gente faria. Então, um dos players é a universidade, né, o Instituto Mauá de Tecnologia e a USCS. A USCS é a nossa patrocinadora, então tem papel fundamental nesse processo. O Sebrae, a NVIDIA e a Bossa Invest, que a Bossa é a grande parceira nossa na estruturação desse programa.
Na concepção, a gente pensou, vamos trabalhar com em torno de 20 a 25 startups, e se tiver menos, não tem problema. Só que eu vim da iniciativa privada, eu estou no poder público há pouco tempo, né? E o prefeito Tite Campanella, ele é um cara que ele gosta muito de tecnologia, de inovação, mas ele tem um olhar para as pessoas. E ele me tocou nesse ponto. Ele falou, a gente não está aqui para fazer alguma coisa que vai dar um resultado extremo. Isso aqui é para mudar a vida das pessoas. Então, a gente acabou tendo esse papel social. Então, a gente abriu a possibilidade para outras startups, chegamos a 43, porque a gente via que tinha sonho lá, tinha coisa boa ali. Às vezes, ainda muito inicial, muito embrionário, mas tinha muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, esse foi o grande mote que a gente pensou para a estruturação. E aí, as startups, elas vêm para o parque, a gente faz um diagnóstico. E aí, respondendo a sua pergunta, 64% das startups têm a dor das nossas startups, e a gente acredita que o mercado também reflita muito isso, marketing e vendas. Assim, eles conseguem estruturar o projeto, toda a parte de tecnologia, infraestrutura, mas botar para o mercado tem sido o grande gargalo, a grande dificuldade que as startups têm sentido. A gente vê isso claramente no Parque Tecnológico, mas fora também a gente tem visto que é uma tendência. A Bossa também traz esses dados para a gente, que marketing e vendas tem sido a grande dificuldade das startups. E eu acho que isso reflete, né, de certa forma, não só o mundo das startups, mas de todas as empresas que nascem, né? E o fato é que se você não tiver vendas, você não tem empresa, né? Não tem negócio. Não tem nada de negócio, né? Não tem nada de negócio. Quando eu olho para startup, algumas vezes eu percebo que também não tem uma clareza muito grande de público-alvo, de realmente qual é a dor que resolve. E talvez isso reflita também na dificuldade de vender o produto, porque às vezes está batendo em porta errada. Não sei se você compartilha com isso. Eu acho que o que você falou é fundamental. Às vezes o empreendedor, o cara que cria startup, o founder, ele tem uma visão de que o produto dele, ou a solução dele, o serviço dele vai resolver o problema. Mas isso é uma visão só dele, né? Não é uma visão do mercado. Uma visão apaixonada, né? Exatamente. Apaixonado. Se o mercado não compra, você não tem um produto, você não tem uma empresa, né? E, às vezes, quando a gente fala do marketing e vendas, para que a gente possa olhar para o mercado e botar para teste o que você está validando, o que está acontecendo. E se essas respostas começam a te mostrar que o mercado não vai comprar, por mais que você acredite muito, mas aquilo não é viável, ou o preço não vai atender as expectativas do mercado, isso pode te dar indícios para que você possa mudar a rota. Então, eu acredito que o grande dilema do empreendedor é poder olhar para o mercado e validar a sua ideia. Então, eu acho que passa muito para essa questão de você, da venda, de você expor isso. O empreendedor, na sua grande maioria, tem dificuldade de fazer a venda, de bater na porta, de fazer teste, de você validar a sua ideia. E eu acho que é a grande dificuldade que a gente tem de envelopar, né, esse produto, esse serviço, para que ele possa chegar no mercado e ser aceito, né? Às vezes o caminho vai ser meio diferente, mas você tem que entender que você precisa ouvir o mercado para você tomar as decisões. Eu tenho um amigo que ele fala assim, né? Quando você vai testar o MVP, é ótimo. Mas o teste de verdade é quando você testa o MVP com alguém pagando. Exatamente. Porque o feedback de algo gratuito outra coisa, é totalmente diferente do cara que está pagando. Sim, com certeza. Né? E eu acho que isso é um ponto aí de atenção, porque normalmente, você testou o MVP? Testei. Você vendeu para alguém? Não, só testei o MVP. Não, então calma. Você não validou ainda. Não testou, não validou ainda, né? Com Porque certeza. às vezes a ideia é muito boa, mas o mercado não paga por isso. Essa é a grande dilema. Porque também a gente tem uma enxurrada de soluções, né? Exato. E acaba que a concorrência é muito maior. Os desbravadores, eles tinham um campo mais fértil, mais amplo. Hoje em dia você tem soluções para tudo. Então você tem que entender muito bem, porque às vezes não faz sentido, por mais que a ideia seja interessante, não faz sentido eu substituir o que eu tenho hoje contratado para uma outra solução, porque o que eu tenho no mercado me atende muito bem, por mais que seja uma ideia relevante. Então, por isso que o teste, na hora de você... é uma ideia legal, pode me ajudar no processo interno, mas o que eu tenho hoje me atende. Financeiramente eu consigo pagar e funciona. Então, assim, você entender que o seu produto ele tem que mudar a cultura das pessoas para que elas passem a consumir aquilo de maneira evidente. Então, é aí que está o grande teste. A hora que o cara
emite o boleto e o cara paga o boleto, né? Porque senão é só uma boa ideia. E aí, falando em boa ideia, como que transforma uma boa ideia num negócio sustentável? Aí eu costumo brincar com o Adão que o bom de fazer podcast é que você faz consultoria gratuita. É verdade. Que é especialista. E você já mentorou e assessorou mais de 100 startups. Então vamos fazer essa consultoria gratuita aí pra gente. Como transformar uma boa ideia em um negócio que é escalável? Eu acho que você tem que botar para o mercado. O mercado vai te dar as respostas para que você possa entender em termos de viabilidade econômica para o seu negócio, porque e aí você tem que ter vários indicadores para te dar sustentação para aquela tua tese ela poder ser validada. Então, e aí quem vai te dar a resposta disso é só o mercado. Eu mentoro startups, a gente faz um trabalho, eu tenho um monte de parceiros, amigos, que são mentores, e a gente costuma dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa que vai ser relevante para você, pode ser que outro diga outra coisa, mas ninguém vai te dar a resposta como o mercado. O mercado vai te dizer se essa ideia tem valor ou se não tem valor. Porque pode ser que você encontre com alguém que não tem identificação com aquela tese que você está defendendo. E que para ele não faça sentido. Hoje o mundo muda a cada segundo, não é mais por anos, né? Então, eu acho que por isso que eu costumo dizer, não tem um jogo certo. E aí, para mim, a resposta mais fácil é o mercado que vai te dar. Pô, ele pode ser que estrategicamente você não torne ele monetizável nesse momento, pode ser que num segundo momento ele possa ser monetizado. A gente faz esse exercício com as startups. Pô, você quer ganhar mercado, você quer ganhar usuários para que você possa ter relevância. Pode ser que o seu negócio não seja a venda direta para o seu cliente. O seu cliente seja parte do processo que você vai vender esse conteúdo, esse teu número de usuários para um terceiro que possa se interessar com essa via de acesso. Então, o mercado ele dá muitas oportunidades, mas é só o mercado que vai te dar a resposta. Então, por mais que porque a gente lá no Parque são 43 startups, eu acho bastante startup. E a gente tem diversos modelos de monetização de startups. Tem startup que é B2C, tem startup que é B2B, tem startup que é B2C, 2B, então assim, e cada um vai buscando alternativas para se colocar de uma forma que seja relevante. Então a gente tem uma startup lá para o segmento de healthcare, né? Ela atende uma demanda do mercado. Os médicos enxergam ela, eles entendem, foi o que você falou, eles entendem como uma solução interessante, mas eles não estão dispostos a pagar para que isso tenha sustentabilidade e eu possa alavancar a estrutura do cara. Então, será que a monetização vai vir dessa sua relação? Ou pode vir de um terceiro? Uma indústria farmacêutica que se interesse por essa relação que você cria com... E aí você consegue alavancar, porque você tem relação com esses caras, o mercado farmacêutico está disposto a pagar o que você quiser para poder se aproximar dos médicos. Então, é entender de que maneira você consegue alavancar. Senão você vai virar uma empresa que tem teto, né? O teto é baixo. Pô, posso pagar tanto. Aí você vai diminuindo o seu potencial de cobrar do médico ou do seu cliente. Vai enxergar o que o mercado tem para te dizer. Você está falando e está virando uma chave que eu acho que a gente precisa até discutir um pouco mais, que quando o produto é gratuito é porque você é o produto, né? Sim, é a grande marketing inicial. Mas eu acho que essa que você colocou, para mim faz todo sentido, sabe? Às vezes não é o usuário que vai pagar pelo seu serviço. Que vai pagar a conta, é verdade. Né? E você entender quem é que pagaria por aquilo. Sim. Né? Porque, de certa forma, você tem informação que vale ouro na mão, né? Que a informação é o novo petróleo. Exato, né? Exatamente. E entender como que você monetiza, talvez é das grandes dificuldades de startup também. Não tenho dúvida. E nesse caso específico, na relação que eles estão criando, na plataforma que eles estão desenvolvendo, você vai ter uma informação gigantesca, hábito de consumo, comportamento de prescrição. Então, assim, você tem um mercado gigantesco ali na mão. Só que o médico não vai estar disposto a pagar o que você quer para ter escala, para você poder atingir o número de médicos que você precisa, para você ter relevância. Mas tem um monte de gente que está disposto. Porque, no caso, o médico ele é só o prescritor. Quem vai comprar o medicamento é o cara que vai comprar o medicamento na farmácia. Então,
essa cadeia toda, ela tem que ser desmembrada para você entender onde é que você consegue encaixar, onde você consegue ser relevante, onde você consegue monetizar com maior possibilidade de crescimento, né? Então, acho que essa é a questão. Às vezes você está olhando para o mercado e o mercado está te dando outros indícios. Por isso que eu falo do mercado sempre. Pô, mas eu preciso monetizar. Meu produto aqui, ele é bom, mas o cara tem que pagar mais caro. Mas eu não quero pagar mais caro. Eu tenho outras opções. Às vezes você não precisa cobrar do cara. Pode ser gratuito, porque você vai monetizar de outra forma, entregando qualidade nessa relação, mas você vai monetizar de uma outra forma. Isso para todos os mercados, logístico, mercado de educação. Tem um gigante aqui de São Caetano que mudou totalmente o comportamento de monetização dele a partir do momento que ele implementou dentro do processo dele o marketplace. Quem vai pagar a conta é o pai do aluno, não é a escola. A escola se monetiza dessa relação. Então, começar a enxergar as oportunidades que passam para poder alavancar a startup. E eu acho que esse é um dos benefícios de estar em um parque tecnológico, porque você bebe de tantas fontes, né? Às vezes está a gente aqui quebrando a cabeça do que fazer e o cara do lado vem com uma solução que você fala, caraca, posso usar no meu negócio. Isso vale ouro, né? Isso vale ouro. Mas uma coisa que eu sempre bato muito forte lá. Isso é um dilema. Eu acho que vocês, conversando com um monte de gente no mercado, devem ter visto isso. Um hub de inovação, um parque tecnológico, ou qualquer estrutura, ele não vai resolver o problema da startup. Não é porque o cara está no parque tecnológico que ele vai alavancar, vai ganhar dinheiro pra caramba e tudo mais. O parque não vai fazer o trabalho para ele. Se o cara conseguir alavancar a startup dele, tornar ela relevante, é por causa dele. A gente vai dar um ambiente favorável para que isso aconteça. Isso é uma coisa que eu bato muito, porque às vezes fica aquela coisa de, pô, mas o parque podia me ajudar a fazer isso. O parque não vai te ajudar a nada. Expectativa, né? A expectativa. Pô, não, eu dou as oportunidades. Vai lá e se relaciona. Inclusive no Parque Tecnológico, a gente tem eu falo para eles, vocês são uma comunidade. Os maiores interessados para que dê certo são vocês. Não é o parque. Então a gente brinca lá que tem uma presidente, né, que é a Laura, que é a founder do Game Corporativo. Se organizem. Por exemplo, a gente teve uma mentoria na semana passada com o pessoal da CAT, lá de Floripa. Eles que organizaram, eles que convidaram a pessoa veio, a gente fez toda a ambientação lá para fazer a mentoria, mas partiu deles, era uma coisa que eles precisavam. Então eu acho que essa é a questão de você, quando você entra num ambiente desse, você não se acomodar, pô, tem uma cadeirinha lá, vou sentar lá e vou ficar trabalhando de lá. Ah, não, hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Eu falo muito para eles, os prejudicados são vocês. A gente está aqui para ajudar, para apoiar, mas vocês que vão fazer as coisas acontecerem. Eu acho que essa é a grande relevância de você estar num ambiente disruptivo, com um monte de gente pensando inovação de diversas formas, e as coisas acabam aparecendo para você. Oportunidades, fusões, parceria, sociedade, casamento, lá pode dar de tudo. Ali o ambiente está para tudo acontecer, né? Então, essa é a dinâmica que a gente gosta de fazer. Na outra semana, a gente teve com o pessoal da Oracle lá. O pessoal da Oracle veio para bater um papo. A diretoria de inovação da Oracle sentou com os caras lá, só com as startups, sentaram, bate papo. Pô, quanto vale isso? Sabe? Você entender o quanto... Obviamente que a Oracle disponibilizou serviços da Oracle gratuitamente para as startups, então o que é mais relevante ainda. Mas você sentar com o diretor da Oracle para ele falar o que a Oracle está pensando para os próximos anos, isso não tem preço. Não tem. Então, é isso. A gente teve uma outra vez que a gente levou o Roberto Cruz da Pixel. O cara é gigante. O cara é gigante. Ele aliás, você tem que trazer ele, que o cara é genial. O que é uma hora desse cara? Sabe, sentado, a gente sentou na mesa, assim, tipo, todo mundo em volta. O que é uma hora desse cara? O que isso... É o que a gente estava falando com os outros entrevistados. Eles passaram por uma jornada que tinham muitas dificuldades. E ele poder passar para a gente isso tudo, isso não tem valor. Então, acho que esse que é o grande atrativo, o grande ativo num parque tecnológico, numa estrutura de inovação. Isso que você está falando, de sentar uma hora. Eu lembro em 2017, eu participava de um projeto do Flávio Augusto, né? E ele falou, olha, domingo, tal, depois do Powerhouse, eu vou estar no hotel, para quem é do projeto e quiser ir lá, pode ir lá que a gente vai conversar de um dia.
Cara, um dia de mentoria com esse cara fez assim minha cabeça, buf. É. E aí ele tava contando, isso em 2017, né? Uhum. Que um dos sócios dele, de um dos negócios, começou a sociedade como? O cara mandou para ele que precisava falar com ele, mas ele queria 15 minutos para ter um conselho dele. E aí ele falou, tá bom, vem para Orlando que eu te dou esses 15 minutos. Aí no dia seguinte o cara pegou e falou, ó, toma minha passagem, é comprovante, tô indo. E ele falou, cara, já tinha uns 30 cara me pedido isso. Na hora que eu falava, vem aqui para Orlando, ninguém vinha. É. Né? E ele ficou meia hora conversando com o cara e hoje o cara é um dos sócios dele para um dos negócios. Então, sentar com essas pessoas, igual o Roberto, igual a gente sentou há pouco com o Valmir, cara, Não tem preço. não tem preço. Pode né? mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida, né? É uma dica que muda a sua vida, né, Adão? Eu acho que é importante esses ecossistemas, o que ele te dá de repertório é muito rico e é até difícil de você mensurar isso. Então, é até a pergunta que eu te faço. Hoje você tem 43. Para quem vai ouvir a gente, para quem vai assistir, como que faz para a pessoa se interessar e fazer parte da... A gente rodou um edital, né, de chamamento, as startups se inscreveram para esse edital. Toda a seleção foi feita dentro da plataforma da Bossa Invest mesmo, eles que fizeram a seleção. E a gente faz a validação, todos participam da aprovação das startups. Então, o Instituto de Maior Tecnologia, a USC, o Sebrae, a NVIDIA e a Bossa fizeram a avaliação e a gente selecionou essas 43 startups que fazem parte do programa. Ficam 6 meses, acaba dia 15 de dezembro. Então, provavelmente nos próximos dias a gente já vai soltar um edital para a próxima turma que começa em fevereiro. No início de fevereiro a gente começa a próxima turma que vai ficar 6 meses com a gente. Então, para se inscrever no edital, basta ter uma startup, uma boa ideia, que seja relevante, que tenha... e que a gente costuma dizer assim, tem que ter uma ideia boa, tem que ter muita informação de mercado, para que área que ela atua, qual que é o público-alvo e tudo mais, mas tem que ter o dedo do empreendedor. A gente quer saber quem que é a pessoa por trás do balcão, atrás do balcão. Então, ela pode estar só na fase de ideação. Pode estar na fase de ideação, pode estar já vivendo rodada de investimento, onde ela estiver. Ela pode ser de São Caetano, pode ser de qualquer lugar do mundo. Ela pode ser, não precisa ser de São Caetano. O parque é uma porta de entrada para o mercado. Como diz lá no começo, a gente está querendo requalificar a economia de São Caetano do Sul. E a gente não vai fazer isso se a gente fechar a barreira e só ficar falando dentro de casa. Então, o parque é uma porta de entrada para empresas, seja startups que estão começando seu processo, startups que já estão validadas, já estão enfrentando rodadas, mas também para outras empresas, corporates, que querem se relacionar com a gente. Então, para participar do programa, não precisa ser de São Caetano do Sul. Porém, para ter acesso às leis de fomento, aí precisa ser de São Caetano do Sul, porque aí é uma questão de responsabilidade fiscal. Sim. Eu não consigo fazer transferência de recursos, mas para participar do parque, por exemplo, a gente teve semana passada, uns 15 dias atrás, a Metal Frio queria usar a estrutura do parque. Vem toda a diretoria de inovação da Metal Frio, passou o dia lá com a gente cria conexões com as startups, daí surge um programa de inovação aberta, assim como a GM também, vira e mexe, a GM está lá com a gente já está no 3º programa de inovação aberta com a GM. Então, assim, então, para participar, ficar ligado na página do Parque Tecnológico, a gente está lançando agora, nos próximos dias, um portal do Parque Tecnológico, vão ter mais informações, os editais, as startups que participam com a gente. Ficar ligado, na hora que sair o edital, se inscrever e participar, botar a ideia para rodar e aí participar com a gente dessa jornada. Ótimo. Olha que interessante. O Alan comentou, né? Precisa ter informação de mercado, mas a gente quer saber o dedo de quem está por trás, né? Isso é fundamental. O ano passado eu fiz uma especialização na Hebraica de Jerusalém, justamente para inovação e tecnologia para startup. Legal. E entre Foi beber na fonte, né? Foi lá. E eu tô doido para organizar uma missão para lá, cara, bacana. porque imagina, a Monday.com saiu de um ex-aluno da Hebraica de Jerusalém. Uhum. Pô, imagina, meia hora de conversa com o fundador, com a fundadora, muda, né? Com certeza. E dentro do programa tinha um momento que a gente tinha contato com algumas venture capital de Israel. Legal. E o cara, ele falava assim, que o que era decisivo para ele
falar vou investir ou não é conhecer o fracasso das pessoas. Aí todo mundo ficou assim, né? Porque todo mundo gosta de contar sucesso, né? Só as coisas boas. E aí ele falava assim, eu quero saber onde ele errou, porque aí ele não vai errar com o meu dinheiro. Exatamente. Eu achei genial isso. Então é conhecer o dono mesmo, né? Conhecer quem está por trás da ideia é super relevante, né? E assim, eu acho que isso conta muito. Então a gente tem startups lá que tem jovens empreendedores, mas tem um old school lá muito legal. Assim, a galera que já quebrou, já levantou, já teve startup, já vendeu, tal, tem de tudo lá. E saber tanto essa questão de experiência, o que já viveu, onde já trabalhou, o que já fez da vida, porque às vezes o cara não empreendeu a vida inteira, né? O cara tá empreendendo agora e tudo mais, mas também, e aí volto no que eu falei do prefeito, que eu tenho aprendido a ter um lado, porque eu virei iniciativa privada, né? Privada é número, né? Resultado. Vamos ganhar, aquela coisa toda. E quando você passa a fazer parte de uma estrutura de governo, você tem que ter um olhar social. E aí é olhar o brilho nos olhos das pessoas. Quanto que o cara tá afim de fazer a coisa acontecer. Porque, às vezes, ele pode ser que ele não consiga fazer a ideia dele decolar, mas pode ser que para o ecossistema ele seja relevante. Que ele inspira as pessoas, ele engaja as pessoas, ele cria conexões. Então, assim, ele pode ser que ele não consiga fazer o sucesso dele, mas ele possa fazer o sucesso do parceiro dele, criando conexões. Então, a pessoa que está por trás da ideia, eu acho que é fundamental. É o que vai fazer a diferença para que a startup possa acontecer. Então, por isso que a gente pede todo o descritivo da empresa, mas também a experiência, o que você já fez da sua vida, quanto você vai dedicar de tempo para esse projeto, como é que você se relaciona com a sua empresa, como é que você está vivendo isso. Por isso que é fundamental. Porque tecnologia é legal, mas a gente faz as coisas pensando nas pessoas. Nas pessoas, o centro são as pessoas, né? Não tem como. Bem, você comentou de que nos próximos dias abre o edital. Exato. Mas nos próximos dias esse episódio está subindo uma semana antes da Semana de Inovação. Exato. Só para não perder o gancho, porque eu anotei aqui para a gente falar da Semana de Inovação, só para não perder o gancho. Fala da Semana da Inovação, que vai ter dia 21, 22 e 23. Exatamente. Eu não costumo... Eu tenho medo de falar que vai ser um sucesso, porque a gente só sabe... Né? Mas, assim, a Semana de Inovação, São Caetano Innovation Week, vai acontecer nos dias 21, 22 e 23, dentro do Parque Tecnológico. A ideia, na verdade, é que a gente possa trazer conteúdos relevantes para o empreendedor. E para o empreendedor. Startup, empresas tradicionais, indústria... comércio, a gente vai trazer assuntos que são relevantes para a galera. Então, vamos falar sobre marketing, vendas, sobre inteligência artificial para os negócios, pessoas, processos, ESG, vamos falar de indústria 4.0, vamos ter alguns momentos de sonho grande, que é entender a história de pessoas que começaram do zero e venceram na vida para trazer essa emoção. Vamos ter até vou quebrar aqui a gente vai ter a Rebeca, que é uma atleta paralímpica, campeã das Olimpíadas de Paris, da última Olimpíada, medalha de ouro. Então, quanto que ela enfrentou as dificuldades para poder... A resiliência que ela teve para vivenciar, para conseguir alcançar essas conquistas. Então, é um ambiente onde o empreendedor, o profissional, que queira se conectar com o que a tendência vai encontrar nesses 3 dias. Então, vão ter palestras, vão ter painéis de debate, a gente vai... ter a presença do presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, o vice-presidente de negócio do Parque Tecnológico de São José dos Campos, vão estar lá falando sobre ecossistema, sobre hubs de inovação. Então vão ser 3 dias bem, bem interessantes, acho que de muito conteúdo. O evento é gratuito, o link de inscrições depois a gente passa para a galera, mas pode achar no Parque Tecnológico, no link do Instagram do Parque Tecnológico, tem o link na bio. Então se inscreve gratuito, participa de toda a agenda. A gente vai ter 2 momentos de pitch reverso com a GM vai trazer dores para que possam ser atendidas pelas pessoas que estão participando. Então, assim, é um evento bem relevante, a gente acredita que vai ser um marco, acho que é o primeiro que a gente faz, para que a gente possa tornar isso um evento anual, para todo ano crescer. E esse evento, eu sempre costumo dizer que tudo que a gente faz tem um propósito. A gente não é o fim em si próprio. Vamos fazer um evento para ter um evento.
a gente quer colocar São Caetano no mapa da inovação do país. Acho que a gente precisa. Sim. Esse evento ele tem esse papel de se tornar cada vez mais relevante para que as pessoas possam se aproximar e entender o quanto São Caetano é relevante para quem quer montar sua empresa, o quanto o ecossistema de São Caetano pode fortalecer uma ideia, um projeto. Então, esse é o grande objetivo desse evento. E de certa forma, né, essa ideia do pitch reverso é muito boa, né? Porque se existe uma dor clara pelo cliente dito, pô, você não precisa quebrar pedra, né? Você só tem que ter a solução. Eu costumo dizer que é o dinheiro mais saudável que tem, que é o dinheiro do cliente, né? Exato. A gente rodou um programa de inovação aberta, rodando aí no programa de inovação aberta com a GM. Assim, uma startup, se ela atender a necessidade de um dos maiores players do mundo, é o dinheiro mais saudável que tem, porque você vai resolver o problema e tá lá, ele vai pagar para você entregar aquela solução para eles. Então, eu sou, assim, tem muita gente que critica o programa de inovação aberta, porque às vezes as pessoas podem pegar uma ideia e depois internalizar essa ideia. Eu costumo dizer que inovação, a gente mais ou menos sabe qual é o começo. O fim você não faz ideia, porque se souber qual é o fim, não é inovação. E programa de inovação aberta é isso. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, pode ser que aconteça, pode ser que o mercado não atenda, pode ser que o compliance da empresa não abra dados. Tem um monte de nuances, mas a partir do momento que você tem uma corporate apresentando uma dor, isso é ouro, isso é a coisa mais valiosa que você tem para uma startup apresentar uma solução, né? Então, acho que é muito relevante. E parte de dores reais, né? Exatamente. Acho que esse é o ponto principal, né? Porque é o que a gente estava conversando um pouco antes. Muitas vezes, o cliente não quer pagar pelaquela solução. Exatamente. E quando você parte desse ponto, o cliente está falando, me dá a solução que eu pago. O quanto que isso pode ser relevante para mim, né? Quanto pode aumentar minha produtividade, e quanto isso pode... Eu não tô pagando, não tô tendo gasto, eu tô investindo numa coisa que vai melhorar a minha produtividade. E para a indústria, isso aí é de extremo valor, Sim. né? Porque é uma solução, uma ideia que é disruptiva dentro de uma indústria. Tipo, não é GM, qualquer outra empresa do tamanho deles, tem tantos processos internos que levam muito tempo. Exatamente. Né? Para até da fase do seed, da semente, até concretizar. Né? Tanto que tem várias empresas que montam laboratórios de inovação, hubs de inovação, independente da empresa principal, para depois incorporar o negócio. Né? Porque as gigantes não têm essa agilidade que uma startup tem. Exatamente. Né? Acho que esse é um outro ganho que tem que aproveitar realmente a oportunidade, né? E para nós, a gente cita muito a GM, porque a GM está super perto, e porque a gente provavelmente está vivendo o melhor momento da prefeitura de São Caetano do Sul na relação com a GM. A gente tem uma relação muito próxima, a gente discute muitas ações em conjunto, eles estarão no Innovation Week, inclusive. E isso também pode ser relevante para que a GM permaneça em São Caetano do Sul. A partir do momento que ela entenda que ela encontra no ecossistema da cidade soluções para resolver os problemas que ela tem. Ela possa... Porque pode ser que daqui a pouco não seja nem relevante eu ter uma indústria num espaço tão grande. Seja melhor eu estar conectado em um ambiente de inovação que me entregue resultados do que eu estar numa área gigantesca. Porque as indústrias... Elas vão diminuir de tamanho. Os processos vão ser muito mais ágeis. Estar onde a inovação aconteça pode ser que seja mais relevante do que eu estar numa fábrica maior. Então, assim, é isso que a São Caetano tem feito. Tem se conectado não só com a GM, mas com outros players relevantes, para que a gente possa, de uma certa maneira, mostrar para eles que faz sentido permanecer, faz sentido investir na cidade, faz sentido abrir as portas para outras startups, porque isso aqui vai dar caldo bom para eles, vai aumentar a produtividade, vai ter ganhos em diversos segmentos da empresa. Eu acho que para nós é super relevante. E o que eu estava falando é que assim, o parque é uma startup, né? Tem uma empresa aqui em São Caetano, a Layers, que é um gigante, inclusive fez agora uma rodada com a Constellation, 21 milhões. Sou fã do Danilo e do Ivan, eles são pessoas excepcionais, são parceiros do parque. E aí a gente, vamos fazer uma rodada de programação, uma maratona de programação. Vamos fazer dentro do parque, vamos? Como é que a gente vai fazer e tal?
Então, assim, é isso. A gente rodou uma maratona de programação com a Layers. Foram mais de 3 mil pessoas que se inscreveram, né? Disso foram selecionadas uma parcela grande ainda, e dessa outra parcela, pessoas que resolveram um desafio. Selecionamos 90 pessoas, programadores, que ficaram um dia inteiro, um sábado inteiro lá fazendo maratona com a gente. Aí lá a gente juntou em grupos, né? Foram 35 desafios que eles iam resolvendo, cada um que resolvia o desafio, colocar uma bexiga e uma disputa entre eles, tá? E aí foram premiados os primeiros grupos, foi super bacana. O pessoal não saiu nem pra... Só saiu pra ir no banheiro, mais nada. Pediram pizza lá, e foi uma bagunça, foi muito legal. Mas o objetivo deles, da Layers, não era premiar as pessoas, era tirar de lá talentos. Então, dessa maratona, 15 pessoas foram selecionadas para o programa de estágio da Layers, e depois do programa foram efetivadas. Então, assim, o objetivo não era a maratona em si, era identificar talentos, comportamento, como é que ele trabalha em grupo, se ele tem resiliência. Então, assim, essa... E o parque tem que estar aberto para isso, para essas oportunidades, para fazer coisas diferentes. Então, e aí, para Layers, é relevante eu ficar em São Caetano, porque eu encontro no parque uma extensão da minha empresa, Sim. que me proporciona fazer outras atividades. Assim como outras empresas, outras grandes empresas que acabam se aproximando da gente. Esse exemplo que você trouxe é a história do aplicativo que o usuário é gratuito. Exato. Né? Porque o fim não é o aplicativo. Sim. Né? E entender isso exige uma sensibilidade grande. Você comentou, claro, no parque, você tem um pessoal, vamos chamar um pouco mais old school, e a galera mais nova, né? Como que é mesclar esse encontro de gerações, cara? Porque isso no mundo corporativo, você veio do mundo corporativo, você sabe do desafio que é. Juntar várias gerações no mesmo ambiente, né? Não tem nada a ver com o centro de inovação, mas é uma curiosidade genuína que surgiu. A gente estava discutindo com o pessoal esse final de semana, né? Sobre gerações, né? A mudança de comportamento de gerações, a relação que as pessoas, essas gerações tinham com o trabalho, né? A forma de... É uma loucura, assim, é uma maluquice, mas é uma maluquice boa. Acho que porque o mercado é isso, né? A gente não está fazendo nada diferente do que o mercado está entregando. E tem jovens hoje que têm uma dinâmica completamente diferente de pessoas que têm a nossa idade e tal. Isso tem pontos muito relevantes. Tem outros pontos a se desenvolver. Acho que também tem uma questão de os jovens terem uma necessidade de crescimento muito mais rápido, querem as coisas para ontem, né? Então, mas eu acho que essa mistura é sempre muito interessante. Acho que é muito importante a gente entender que nós, por exemplo, provavelmente eu não vou ter a mesma capacidade de entender as novas tecnologias que os jovens têm. Mas eles podem sugar da gente coisas que a gente vivenciou que ele não vivenciou. Essa transição, a jornada, a relação humana. Exato. Então, acho que tem sido muito saudável. A gente... Porque diferente de uma empresa, de uma corporação, os objetivos são múltiplos, né? Numa corporação, o objetivo é único, todos estão lá para um mesmo objetivo, a empresa crescer, desenvolver, e essa relação, às vezes, acaba criando alguma... Eu converso com muitos empresários em empresas, essa relação, às vezes, acaba meio que esquentando entre gerações, pelo imediatismo da geração mais nova, por alguns vícios das gerações mais antigas. Então, acaba... Como os objetivos são múltiplos, então cada um está correndo pela sua startup, essa relação acaba acontecendo de maneira mais natural. Se criam-se grupos, né? Então tem grupos que acabam se relacionando mais do que outros. Então é mais saudável dentro do universo do parque tecnológico. Mas eu acho que, olhando para as corporações, eu acho que é o grande desafio. Eu acho que o pós-pandemia também acentuou essa relação, porque as pessoas foram para o home office, então a gente perdeu a relação humana, então por isso que tem muita empresa voltando para o presencial, e tem sido um grande desafio, principalmente para as novas gerações. Tem gente que não quer voltar para o presencial. E eu tenho visto, e aí não é uma opinião minha, do que eu tenho enxergado, que é uma tendência as pessoas voltarem para o presencial. Eu acho que
estar mais próximo. Por exemplo, falando da Pixel, que é uma empresa, depois da pandemia, eles tinham funcionários espalhados por mais de 100 cidades. Então, assim, como é que você traz toda essa galera de volta, né? E essa relação, ela acaba criando animosidades porque você não tem o dia a dia, o café, trocar experiências. Às vezes você tem coisas que podem te ajudar nessa relação do trabalho em equipe, que é fundamental. Mas acho que talvez seja um grande desafio aí para os próximos anos. E aí vem uma segunda pergunta, né? Porque eu imaginava que no Hub de Inovação, por cada um ter a sua empresa, a sua ideia, os conflitos eram menores, Sim. né? Mas, por outro lado, tem um desafio talvez tão grande quanto, que é fazer pessoas e empresas com objetivos particulares e únicos trabalhar como comunidade. Exato. Esse é o mais... Porque no corporativo isso é uma vantagem, ó, todo mundo que está aqui é para essa direção. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Mas ó, você não tem como chegar para 40 startups e falar, ó, todo mundo tem que vir para cá, porque cada um tem seu objetivo, seu sonho, sua meta. E aí, como criar senso de time, senso de comunidade, né? Nessa situação? Essa é a grande dificuldade que a gente tem. E aí eu costumo dizer que o mercado vai dar a resposta, né? Eu acho que a gente já pediu para que as startups estivessem mais presentes em alguns momentos. Eu nunca fui adepto a ficar fazendo muita pressão para as pessoas estarem lá. Sabe como é que a gente foi mudando isso? A partir do momento que as pessoas começaram a enxergar que eles estavam perdendo oportunidades. É muito mais confortável estar em casa, no home office e tal. Participo, faço parte do Parque Tecnológico, vou lá no evento ou tal, sei lá. Mas a partir do momento que eles começaram a identificar que eles estão perdendo oportunidades, porque eles não estavam se conectando com as startups, gerando relações, eles começaram a estar mais presentes dentro do Parque Tecnológico. E aí você começa E aí o senso de comunidade, você não consegue impor nada, ela tem que ser natural. As Sim. pessoas precisam se relacionar porque elas querem se relacionar, senão é uma empresa, né? Eu não posso obrigar os caras a irem. Então o que a gente faz? A gente gera muita relação, gera muita conexão e apresenta os resultados que estão sendo criados com essa relação. É uma oportunidade de você sentar com o CEO de uma empresa que vai poder participar, levar um cara que a gente levou uma... assim, tem muita coisa que acontece lá que eu não aviso. Eu cheguei lá com uma head da Ace Ventures, uma das maiores aceleradoras. Ela foi fazer uma reunião comigo. Eu falei assim, vamos fazer uma reunião, mas eu preciso de pelo menos 40 minutos extra pra você conversar com as startups. Não estava avisado. Tinha lá, acho que tinha umas 25 startups que estavam lá trabalhando. Sentamos lá, fizemos uma roda. Então, assim, aí, obviamente, as pessoas que não estavam, assim, pô, mas eu perdi essa oportunidade. Porque também é uma outra coisa, todo mundo quer dinheiro, né? Pô, precisa de dinheiro para investir em startup. Aí você tem uma das maiores aceleradoras aqui, pingou lá, tipo, ninguém avisou, não foi um evento, era só para eles. Então, você começa a entender que você precisa estar no lugar onde as coisas acontecem. E aí as coisas vão criando essa conexão. E aí essas relações vão se encaixando. Por isso que eu falo, tem grupos, tem pessoas que se juntam para fazer um happy hour, tem outros... Então, e eu acho que é isso que é natural, acho que é dessa forma que tem que acontecer, não com imposição, não com uma programação, até porque isso desde o primeiro dia eu falei para eles, o negócio de vocês é o mais importante. Vai ter uma mentoria com alguém aqui no Parque Tecnológico, vamos trazer sei lá, Pedro Weingartner da ACE para falar com vocês. Só que você tem uma reunião com o seu cliente, você vai na reunião com o seu cliente, Claro, sim. eu vou estar fora, não tem essa obrigatoriedade de estar lá. Mas se você quer participar, se você quer ser relevante, tente vir o máximo de vezes para cá. Então, isso tem que ser natural. E tem acontecido de uma maneira muito produtiva, muito legal. Obviamente que algumas estão mais próximas do parque, outras estão mais longe do parque, dessa relação no dia a dia, mas todas recebem o mesmo conteúdo, mesmo volume de mentorias, estão recebendo todo um conteúdo que a Bossa disponibilizou para todo mundo. Então, tudo que a Bossa produziu de conteúdo, eles têm disponíveis gratuitamente. Caraca. Tudo. Então, assim, o conteúdo está aqui. Se eu vou consumir tudo isso ou não, você que vai decidir. Tá lá. A gente faz um acompanhamento, obviamente, de como é que está sendo essa... Mas vocês têm ideia de qual que é o valor disso que vocês estão recebendo? Quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por isso?
Tem gente que vai beber lá o final de semana inteiro, o dia inteiro e tal. Tem gente que não. E é mercado. Tá lá. Se você quiser, tá lá. Então, eu acho que essa é a forma que a gente encontrou de levar o parque de uma maneira que seja interessante para todo mundo, de passar responsabilidade para que eles possam consumir e que a gente vai só gerar governo, vai gerar conteúdos. Se eles quiserem beber, vão beber. Se eles forem relevantes, vão ser. Então, eu acho que é dessa forma. E as coisas têm acontecido de uma maneira bem interessante. Essa é a pergunta que eu ia fazer também, Alan. Primeiro, só pontuar algo para não esquecer, para não passar batido, a minha admiração pela essa construção. Existe a teoria da tríplice hélice, Sim. que é o público, a academia e o privado. Uhum. Porque muitas vezes a própria academia está lá, parece que só para ela, às vezes o público também, dentro desse contexto, né, de que não é fácil, a administração pública também às vezes se fecha e o privado só lucro. Quando você une isso, porque na verdade todo mundo trabalha para pessoas. Sim. Claro que a empresa trabalha para ter lucro, mas se ela não tiver algo para atender a dor de alguém, ela não vai vender. Sim. Então, primeiro, acho que é trazer essa admiração. E o segundo ponto que você já começou a falar é, para quem está assistindo, o que o Parque Tecnológico oferece para as startups? Porque muitas das vezes a pessoa, o startupeiro, ele acha que é só dinheiro. Sim. E não, né? Até porque, às vezes, se vir dinheiro sem uma estrutura mínima de governança, de visão de negócio, Pode ele ser o vai... início do fim. Exatamente. Só acelera o fim. acelerar o fim. Sim. Então, essa pergunta, o que o parque oferece? Ó, a gente tem... o parque, quando a startup ela passa a fazer parte do programa de aceleração, ela tem disponível toda a parte de infraestrutura do parque, então, o local para trabalhar, sala de reuniões, então se ela quiser marcar reunião com clientes, usa toda a estrutura que tem lá, ela pode levar não só os founders, mas os colaboradores para dentro do parque tecnológico, dentro dessa infraestrutura. Se ele quiser usar a infraestrutura para fazer algum evento, lançamento, a gente fez um lançamento de um app lá, Agenda do Pet, vai fazer um outro lançamento agora do Doja Find, então assim, a estrutura deles, usinha é como se fosse a empresa deles, vou chamar fornecedores, quero fazer, então, toda essa parte de infraestrutura Excelente. e toda a parte de mentoria e capacitação. Então a gente conta, e aí é legal que você falou da tríplice hélice, muito se fala da universidade, que a universidade acaba não participando muito. A gente tem uma relação com a USCS que é... A professora Carminha, sou fã dela, né? Ela é minha mentora. Assim, e a gente tem uma relação muito próxima. Então, a USCS, a gente fez em parceria com eles, a gente desenvolveu uma série de conteúdos que a gente roda ou no parque ou dentro da USCS mesmo. A gente leva as startups para dentro da USCS para elas consumirem. Marcas e patentes, marketing, inteligência artificial. A gente já teve vários conteúdos que eles vão sugando de lá. Toda a parte de infraestrutura, de apoio de infraestrutura que a NVIDIA oferece, então eles podem consumir parte do que a NVIDIA tem para oferecer, inteligência artificial, uma série de questões. Todo o conteúdo da Boss investe para que eles possam fazer as mentorias, poder consumir, e mentorias essas. Então tem mentores que a gente já levou para dentro do parque para que eles possam ter os conteúdos. Ao final da jornada, a gente, fora programa de inovação aberta, outras atividades, então vão acontecendo uma série de ativações durante esse processo. Mas qual que é o objetivo? Oferecer infraestrutura, oferecer conhecimento, capacitação e mentoria, e no final, um approach com um investidor, no caso a Boss Invest, mas a gente também tem relação com outros investidores, para que eles possam apresentar a solução para esse investidor, sem nenhuma obrigatoriedade do investidor botar R$1 na startup. A gente vai botar o cara na frente do investidor. Sim. Se o cara gostar, não gostar, não tem nenhuma... E o parque não participa de nenhuma relação de investimento. Se o investidor quiser, até extra, que não está dentro do nosso... não está mapeado, quiser conhecer as startups, local aberto para vocês. Quem toma a decisão, se vai vender, se vai ser acelerado, também é a startup. Então, o conceito básico é infraestrutura, conhecimento, capacitação e acesso ao mercado. É o que a gente oferece para eles. E cada um consome do jeito que quer. E dentro desse conhecimento e capacitação, o que está, se você puder falar, incluso em tudo isso? A governança só? Eu trago a sardinha para a minha brasa, né? De governança, a gente até falou de a importância nas rodadas do pitch reverso, mas existe uma estrutura mínima de preservar ali a propriedade intelectual. Então, isso é abordado também, ou outros assuntos?
A gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, a gente traz todos os temas que são relevantes, desde temas de fluxo de caixa, Legal. branding, marketing, até estruturação de valuation, preparação para rodadas, o quanto... E é uma das maiores dores, né? Pô, eu preciso de dinheiro para acelerar. Mas tá bom, para quê? Onde você vai botar esse dinheiro? No bolso? No bolso o cara não vai te dar, então você esquece. Então, assim, e tem, viu? Aparece algum. Mas a gente faz toda essa preparação. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque diferente de um hub de inovação privado, Sim. que eu posso determinar o que eu acho, o que eu não acho, uma estrutura pública não pode ter opinião. Então, assim, a gente dá os caminhos. Então, por exemplo, como é que eu vou preparar minha startup para reforma tributária? Que é uma empresa, né? Sim. Eu não vou dizer para eles como é que eles vão se preparar. Eu posso dar os caminhos, eu trago profissionais que vão poder falar. Mas se o cara vai contratar um advogado, vai contratar um escritório de contabilidade, quem vai ser esse cara? Eu, como estrutura pública, não posso dizer se serve ou se não serve, né? Sim. Por exemplo, a minha relação com a OAB, ela é super... assim, a gente toma muito cuidado. O presidente, que é o João Paulo, porque a OAB tem alguns critérios de compliance deles, Sim, né? sim. E a gente o nosso, a gente não pode... Então, assim, a gente fica muito... a gente pode dar informação, a gente pode dar conteúdo. Eu não posso dizer que você tem que contratar esse ou aquele advogado, e eu não posso dizer para você que o que você está fazendo está certo ou está errado. Diferente, por exemplo, de o distrito. Ele pode chegar pro cara, não, você não vai fazer isso, porque você tem que fazer dessa outra maneira. Seu contrato, M&A, tem que ser de outra forma. Eu não posso fazer isso, porque eu sou uma estrutura pública, eu não posso ter opinião. Entendeu? Então, eu trago conteúdos relevantes que vão passar para eles, mas a decisão quem vai tomar é ele, de procurar um advogado, de procurar uma estrutura que vai dar suporte para ele montar a empresa deles. Então, por isso que às vezes causa essa dúvida nas pessoas, que assim, até quanto o parque pode ajudar? Exato. Conteúdo. Eu não posso ajudar em mais nada. Conteúdo de estrutura, que já é excelente, né? Já é... Mas eu não posso ajudar. Eu tenho uma barreira que eu não posso ultrapassar, entendeu? Entendo. Inclusive de opinião. Eu não posso... Porque eu tenho que deixar claro, por mais que a gente tenha sede, vontade de fazer, eu sou uma estrutura da prefeitura, eu sou um órgão público. Claro, né? claro. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. E a gente sabe, e às vezes a gente... Porque às vezes eu enxergo algumas coisas que eu acho que não poderiam acontecer, deveriam ser diferentes. Só que eu não posso correr nisso. Porque hoje eu respondo por um órgão público, né? Sim. Eu não posso opinar. Se eu estivesse no meu ambiente privado, como consultor, mentor e tudo mais, aí é uma outra questão. Ele vai, obviamente, me escutar, ou vai escutar outras pessoas, pode ser que ele atenda ou não atenda, mas ok. Aí ele vai... Se ele pagou por isso e tudo mais, aí é uma questão dele. Mas a gente tem essa questão. Então a gente oferece até o máximo que a gente pode ir, e aí as decisões são tomadas por eles. Muito bom. E quando a gente pensa no parque, né, já caminhando para o finalzinho, quais são os próximos passos do parque? O que vem por aí? Bom, vem coisa boa aí, mas eu não sei se eu posso falar. Não, vem coisa boa. Vem coisa boa aí. A gente está com... o que eu costumo dizer é que, assim, o parque, ele está num processo de construção, e ele está gerando impacto relevante, e o prefeito, ele enxerga o parque como uma ferramenta super relevante, principalmente para o desenvolvimento econômico da cidade, e principalmente conectado com a nova geração. A gente fez um programa chamado Startup for Student. Inclusive, os meninos estiveram lá no evento do o filho da Priscila. Legal. Porque a gente quer também levar para os jovens esse conceito da nova economia, as novas tendências de mercado e tudo mais. Então, a gente acredita que aí para os próximos períodos, aí, talvez a partir do ano que vem, o parque também tem uma vertente de apoio à educação voltada para tecnologia e inovação conectada com o mercado. Então, a gente deve atender os jovens nessa demanda, conectado com o mercado, preparando esses jovens para que eles possam atender o que o mercado está pedindo de skills, de ferramentas, para que eles possam entrar no mercado de maneira mais pronta. Eu estive no Caldeira há uns 30 dias atrás, fui participar de um evento lá, e o Caldeira
faz um projeto super legal, que é a Geração Caldeira, que é um projeto que a gente está querendo fazer similar aqui em São Caetano do Sul, que é preparar o jovem por um período curto, com ferramentas que são relevantes para o mercado, para que a gente possa conectar esses jovens com o mercado de trabalho, com as grandes empresas ou empresas menores, startups e tudo mais, mas poder dar esse caminho para o jovem já ir com um diferencial competitivo para as empresas. Então, acho que é por aí. Vocês vão estar conectados com a rede pública de ensino ou não? Ou isso abre um chamado para os jovens, munícipes, enfim? Uma coisa que é muito legal, normalmente faz alguma coisa da prefeitura, é sempre para o jovem. Tá. Para o jovem. Quem tiver, for morador de São Caetano do Sul, da rede pública, privada, para o jovem. O Startup for Tudo, a gente foi para esse caminho. A gente fez um programa com jovens do ensino médio, a gente fez uma parceria com a FIAP. A FIAP deu mentoria para os jovens, eles podiam se inscrever, grupo de 5 alunos, independente da escola. Então, se eu tenho 5 alunos, um estuda numa escola, outro em 5 escolas diferentes, não tem problema, vocês montaram um grupo, vocês participam. Obviamente que a maioria vinham das mesmas escolas, e aí o pessoal falou assim, mas a escola privada vai... Porque era um desafio, né? Eles tinham que montar uma startup e tal, e aí os principais foram premiados, tudo. E o pessoal, mas aí as escolas privadas não saem na frente. Ganhou uma escola estadual, ganhou a ET George Street. Porque aí não tem a ver com só, obviamente, o conhecimento, que eu acho que é fundamental. Tem gente que sai de uma linha diferente das outras e tal. Mas você tem resiliência, tem vontade. A gente fazia as mentorias de sábado de manhã. Imagina sábado de manhã, uma chuva. Você tinha lá 60 meninos e meninas lá sentados para ouvir o Ale O'Hara, que foi o mentor dessa turma. Não tem... Então, assim, foi muito positivo. Todos tiveram uma evolução super bacana. Então, esse projeto também tem esse cunho. A gente não... É para o jovem. Ou seja, obviamente que a gente vai ter outros programas para outras faixas etárias, para executivos, para profissionais, outros conteúdos para eles de apoio e isso vai estar conectado com o trabalho do Parque Tecnológico no desenvolvimento de startups, atraindo empresas grandes. Então, acho que esse é o caminho que a gente vai seguir para os próximos períodos aí. Cara, eu quero te agradecer e falar assim que eu fico muito feliz da gente realmente estar movimentando o cenário, né? O trabalho que você está fazendo, que o Ricardo Magnani está fazendo em Santo André, cara, trazer de volta essa questão de ser ponta de lança, né? Sim. Porque hoje, até então, se você quisesse alguma coisa, tinha que sair para São Paulo. Né? E a gente está fazendo o caminho inverso, trazendo para cá. Da minha parte, fecho, além de agradecendo, eu falei isso para o Ricardo, inclusive. Eu fiz uma palestra o ano passado para empreendedores, né? E, poxa, aqui no ABC a gente tem 243 mil CNPJs ativos e 90% são pequenos e micro. Falei, vocês têm ideia que se vocês crescerem, cada um contratar 5 pessoas, é mais do que quase tem de população aqui no ABC. Né? Então a gente tem uma mina de ouro que, se bem trabalhada, isso resolve vários outros problemas, não de São Caetano, não de Santo André, mas de toda a região do ABC. Sim, porque eu acho que a população do ABC, o todo é 2.800. Né? Se você pegar ativo, 1,5 milhão, né? Se você pegar 243 mil e elas crescerem, 1,5 milhão vai faltar mão de obra aqui. Com certeza. Né? Então eu vejo realmente isso como um esforço de todas as partes que me traz muita alegria, sabe? De verdade, porque a gente está criando um futuro novo e sustentável mesmo, não com extração de commodity, mas com exportação de tecnologia, né? Então, eu queria te agradecer por ter vindo aqui, mas também pelo trabalho que está fazendo, cara. Genial. Obrigado. Eu que agradeço o convite, super à disposição. Muito legal bater esse papo com vocês. E dizer que, na verdade, o Ricardo, que é um queridaço, eu adoro ele, um cara que faz um trabalho gigante lá em Santo André, mas a gente é só mais um no meio da multidão. A gente precisa do ITES, das associações comerciais, do ABC Valley, de todos e a gente precisa dessas pessoas, né? Não só das marcas. Sim. Porque sozinho ninguém vai mudar nada. Assim. A gente tem que estar junto, conectado, falando a mesma língua, caminhando para o mesmo lado,
porque São Caetano sozinho tem uma relevância no mercado. O ABC todo junto é completamente muito, diferente. A gente impacta o Brasil inteiro. Sim. Então, eu acho que a gente tem que, de uma certa maneira, abrir mão de um certo orgulho, de egos e tudo mais, que sempre acontecem, e se conectar, estar junto, trocar ideia. A porta do parque está super aberta, escancarada para todo mundo. São Caetano, como cidade, está super aberta, assim como o Parque de Santo André, com o Ricardo, com o prefeito Gilvan também. Acho que sim, a gente precisa pensar que a gente precisa resolver problemas. isso. E se conectar para isso, acho que é fundamental. De novo, muito obrigado, Adão. Obrigado que Eu que agradeço. me É um prazer ajudou estar aqui. hoje. E do nosso lado também, o que você precisar, a gente está à disposição para poder ajudar. Tá? Bem, para quem está aqui com a gente, hoje a gente conversou com o Alan de Camargo, né, diretor do Instituto, olha. Mas se quiser, você Pode promover para isso. Já sou também, É diretor do Parque Tecnológico de São Caetano do Sul. 21, 22, 23 agora, da semana que vem. Vai ter a Semana da Inovação, participem. Vai ter Semana da Inovação de Santo André também. Vamos participar, que tem bastante coisa, bastante evento acontecendo essa semana. Obrigado, valeu. Cara,